pessoal do nosso querido AmaCast. Estamos agora iniciando o nosso 6º episódio e, infelizmente, o último. E para nossas honras, queremos acolher hoje a Viviane, assistente social do projeto Ama Azul. Seja bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, Ana. E para começar a nossa entrevista, conta um pouquinho pra gente como está sendo, você contou ali pra gente nos bastidores, que faz 6 meses que você está no Ama Azul, né? Como que está sendo para você essa experiência? Como que você chegou até ali? Tem sido bastante desafiador no momento, né? Por causa da parte administrativa, né? Da associação estar se formalizando no papel, existindo, né? Então, a gente tem encontrado muitos nãos, muitos sims, muitos desafios, né? A serem vencidos, né? Nessa causa do autismo. Em questão dessas ações sociais, igual a gente estava conversando, né? Às vezes é um pouco burocrático demais, né? O Bastante. que faz muitas pessoas ficarem perdidas nesse meio, ou então desanimadas. O que te motiva a continuar? O que motiva a Ama Azul continuar, mesmo com tantos desafios? O que motiva, né, é estar à frente desse trabalho na associação e ser um marco histórico, né, dentro do município de José Bonifácio, conseguir essa causa, né, de inclusão, né, de inserção social, que é novo, né, a causa autismo perante a sociedade. A sociedade não conhece, ela tem dificuldade em acolher as mães, acolher as crianças e também nos acolher, né? Então, assim, há muitos julgamentos e muitos nãos e pouco apoio, infelizmente. Ainda mais, eu digo assim, que eu moro numa cidade próxima, em Ubarana, né? Por ser cidades pequenas e tá começando agora o fator da inclusão, até chegar a toda a comunidade, a todos, assim, sobre a verdadeira inclusão, né? E não aquela exclusão, o vitimalismo, né? Vitimalismo que fala sobre as mães e crianças. Como que vocês pretendem fazer que isso se normalize, que seja feita realmente a inclusão na sociedade? Olha, o papel da assistência social, do serviço social dentro da associação é de orientação, né? Garantias de direitos, que muitas mães, às vezes, não conhecem os seus direitos, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho de orientar, adquirir o BPC, LOAS, medicamento de alto custo, quando na escola, médicos, consultas, né? Nesse sentido, a gente vai estar apoiando essas mães, apoiando essas crianças no momento, né? Hoje, lá na Ama Azul, a gente acolhe as crianças, tem aniversários do mês, a gente realiza cada 3 meses o aniversário, a gente passa uma descontração muito gostosa. Geralmente é os sábados à tarde. Dia das Crianças, teve uma comemoração agora em outubro, maravilhosa. A sociedade, ela tem nos ajudado, sim, a captar. O povo brasileiro, ele é solidário, né? Sim. Quando você pede alguma coisa, me doa uma caixa de bombom, me doa isso, recursos assim, o povo brasileiro, ele é solidário enquanto a isso. Então, a gente tem desenvolvido algumas ações com as crianças, né? Mas, porém, ainda a gente não estamos formalizados. A gente está correndo atrás de muitas documentação. É um trabalho, Está começando assim, a se fortalecer. Se fortalecer, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Infelizmente, é gradativo. Mas ali na Associação Ama Azul, a gente é muito unida, né? Tanto da parte dos colaboradores, voluntários, as mães. Então, é muito gostoso estar ali. Só você conhecendo o lugar para você sentir a dimensão, energia, né? de tudo que elas passam, tudo que a gente tem passado ali dentro da Ama Azul. E como você lida, talvez, com
a ansiedade de querer lançar projetos novos e ter que lidar com a espera de tantas burocracias, ou às vezes, igual você disse, que é um trabalho que vai sendo feito com paciência, né? De Isso. grão em grão, e às vezes você já quer fortificar aquilo. Como que você lida com essa emoção? Bom, o projetos sociais é muito gostoso de trabalhar, porque as coisas vão fluindo, as ideias, a gente conversando com as mães, porque cada um tem uma percepção ali, né? E a gente começa a idealizar esse projeto e colocar, fundamentar ele no papel. É muito gratificante. A gente já fez inúmeros projetos, eu e a Jéssica. Trocamos várias ideias já. A gente já tem bastante projeto feito. Assim, são sonhos, né? São idealizações para a gente tá conseguindo futuramente aí um apoio melhor da sociedade, da política, né? Tem tudo para dar certo. Emendas parlamentares. Assim, a gente está crescendo, né? O Brasil está conhecendo, principalmente as escolas, elas não estão preparadas para acolher uma criança com autismo, né? Está tendo bastante dificuldade. Então, Bastante degrauzinho ainda a subir, né? tem bastante degrau aí para estar subindo, né? Mas creio que nós vamos vencer. Espero que a associação seja uma Ai, referência. tomara mesmo. E que conselho você daria para quem trabalha principalmente na área da educação, para saber acolher as famílias, os pais e também as crianças nesse meio? Olha, vamos dizer que hoje a gente vive muito no pilotão automático. E às vezes a gente fica insensível ao olhar o outro, se colocar no lugar do outro. Falta empatia, Falta né? muita empatia. E infelizmente está cada vez piorando, né? O Dentro mundo do está se mundo, esfriando um né? pouco, né? Pouco. Então, assim, a gente exige, assim, precisa mais de paciência, de mais empatia, em vez de você julgar, conheça a causa antes de você apontar. Conheça a causa, porque aquela mãe, ela tem feridas enormes dentro dela, dentro da casa dela, da família dela, é só julgamentos. Tem os desafios diários, né? Que Sim. cada uma enfrenta de uma forma diferente, né? Sim, sim. E assim, essas mães, assim, elas têm um amor, assim, uma determinação. Eu falo assim, poxa, que mãe. Porque eu sou mãe, né? Mas às vezes eu me deparo com algumas situações, assim, que a gente também aprende, né? Diante dessas circunstâncias, assim, falei, nossa, que mãe, uau, que força tem essa mulher, né? Como a Jéssica tinha falado num dos primeiros episódios, a própria mãe já tem um instinto materno extraordinário, né? Mas a mãe que tem o transtorno do aspecto autista dentro de casa, ela tem ainda a atenção, né, redobrada com a criança para perceber as características, tudo. Então, assim, realmente imagino que seja uma união bem grande lá dentro do projeto, né? Sim. E isso motiva mais ainda, né, as crianças a participarem dos eventos, Sim. uma outra a participar, então se torna uma rede de apoio entre vocês. Sim, com certeza, uma rede de apoio que tem crescido, né? Não, a gente gostaria, quer que cresça muito mais. E como que você unifica a administração e a parte social dentro do Amazon? Olha, as duas coisas bem desafiadoras, né? Mas a partir do momento que formalizar as documentação da parte administrativa, né? Que nós estamos trabalhando junto, eu e a Jéssica, de formalizar, depois, quando formalizar tudo, eu vou ficar somente com a área social. Aí vai ficar um pouco mais tranquilo. Vou poder dar mais atenção para as mães, para as crianças, a estar participando, vivenciando ali melhor, né? Porque é tudo muito corrido. Quando vê as horas assim, passa, você tem que ir embora. E você estava comentando também com a gente que você não é de José Bonifácio, né? Não, eu moro na cidade de Mendonça, que é uma cidadezinha vizinha, né? E como que a Viviane lidar com a rotina de ser mãe, morar em outra cidade e também estar participando de projetos sociais em José Bonifácio? Olha,
bem assim, satisfatório, né? Como mãe, como trabalhadora e como assistir essas mães, essas crianças, assim, dá uma sensação de gratidão e de dever cumprido, de vida, de missão, né? Você está fazendo o bem para as pessoas ali, né? Pelo menos tentando da melhor maneira possível, né? Praticar o bem, que é isso que a gente precisa, né? Sim. E o que te motivou a começar a entrar na área social e também participar da área social com famílias que lidam com o transtorno do espectro autista? Acolher essas crianças, entender essa causa, o que te motivou? Olha, foi através das redes sociais, né? Começou a aparecer reportagem, fui lendo, fui me interessando. E aí eu comecei a seguir na página do Instagram, a Alma Azul, e tô vendo eles postarem as coisas. Eu falei, nossa, que trabalho legal, gostei. Porque apesar de estar na área há 14 anos, eu estava vivendo um processo, assim, de um tempo para mim, né? Eu me afastei um pouco das atividades do serviço social, fiquei mais ou menos 8 meses em casa, descansando em prol da família. Eu falei, eu acho que eu não quero mais a área, que está muito tumultuada. Eu falei, acho que eu vou abrir um comércio. E, de repente, a Alma Azul apareceu. Olha Aí eu aí. desisti tudo de novo, comecei tudo de novo. Não era pra você Eu sair da falei, área, não, eu tá falei, não vendo? vou sair da área, porque é uma coisa que me motiva, estar ajudando as outras pessoas, né? E a gente se sente fortificado com isso, em poder, né, fazer parte da vida das pessoas nesse sentido. E assim, o trabalho tá sendo bom até o momento, né? Que nem como eu já disse, um trabalhinho de De formiguinha, formiguinha, né? mas a gente vai chegar lá, Vai né? sim. Vai sim. E como que isso fez você crescer como pessoa? Porque eu acredito que a pessoa, ela consegue colocar muito no trabalho o que ela é por dentro também, né? O amor que a gente sente pelo aquilo que a gente faz, a gente consegue depositar no nosso trabalho. Como que isso tem feito você crescer também? A gente cresce dia a dia, muito mesmo. Quando você lida com o ser humano, você cresce o dia a dia, né? São vários desafios. Nessa minha jornada de assistente social, eu já trabalhei com dependência química, idoso, hospital e agora com autismo. Cada Diferentes uma é situações. diferentes situações. Mas, assim, é de grande valia. Você cresce em tudo, né? Você sai da sua zona de conforto ali. Às vezes você está no seu mundinho, Se choca na você se realidade, né? choca na realidade. Desde a época quando eu estudava, que a gente fazia estágio, essas coisas, a gente tá acostumado no nosso mundinho. Sim, Quando você se depara com várias questões sociais aí, você leva um susto. Fala, sim. meu Deus, isso existe. E agora? E a gente é ser humano, né? Quantas vezes eu já me deparei com situações que eu tive que me retirar para me recompor, Imagina. né? De chorar, para não poder chorar na frente da pessoa. Eu me retirei É complicado. e retornei. Falei, não, eu preciso me deixar o lado humano, preciso ser profissional e atenta para poder ajudar essa pessoa que está passando em determinada situação da melhor maneira possível. Preciso direcionar, Sim. né, que é o papel da assistência social. E dentro do autismo, o que chama muito a minha atenção é as mães, né? A determinação dessas mães, a garra que elas têm, né? Sim. É bem desafiador para todos, né? E a gente acaba aqui se comovendo com algumas situações, né? Porque geralmente quando nasce a criança vai crescendo, apresenta os primeiros sinais. Muitas das vezes os companheiros abandonam, Sim. a família abandona e ela se vê sozinha, né? Então, a baixa autoestima,
a comunidade, a sociedade não ajuda, Isso é julga. triste, né? Porque Isso vê é muito que triste. toda essa garra, essa É força... muito não num dia Sim. só. Então, ela tem um peso emocional muito grande. Então, essas mães, elas precisam ser escutadas, elas precisam ser ouvidas, né? De de todos os pilares da sociedade, né? Na psicologia, na psiquiatria, médico, na medicina, né? Direito, nas prefeituras, nos órgãos públicos, política, principalmente porque a nossa vida gera em torno da política, né? Sim. Então, os nossos projetos vai depender muito de política, muito de emendas parlamentares, né? E muita força de vontade da sociedade em geral, né? Nos apoiar nessa causa e para seguirmos em frente e ajudar essas crianças e essas mães, né? E falando em partes políticas, vocês têm buscado órgãos públicos, ajuda dos políticos? Como isso tem evoluído dentro do Amazu? Parte política, projetos, a gente precisa primeiro formalizar as documentação. É uma coisa de cada vez. Né? Se a gente não tiver as inscrições que deve ter, a gente não consegue nada. Então, é um passo a passo aí, né? Então, a gente está vencendo ele cada dia, né? Um projeto atrás do outro, né? E, assim, acredito que o ano que vem, né, já esteja tudo documentado, tudo certinho, tudo no prazo legal, de forma legal, para a gente começar a pedir apoio, né? Em emendas, o fomento na prefeitura. Começar a Eles entrar que em nos ação. aguardem. E quais são os projetos atuais que o Amazu já exerce, né? Os projetos sociais, quais que já são, assim, tradição já lá dentro, e quais que vocês têm futuros planos, que esperam que dê certo, para deixar uma curiosidade aí pro pessoal também. Misericórdia, são todos. Ó, a gente tem um projeto que a gente já está em ação, né? Que é o Doce Acolhimento, onde a gente realiza as oficinas de culinária, de fazer os bolos, tanto com as crianças como com as mães. Com as mães, a Jéssica é confeiteira, né? Ah, ela nos contou esse dom dela. Só faz coisa gostosa, deixa a gente gordinha. Misericórdia. E geração de renda em prol à associação, né? Então, essas mães participam dessas atividades, aprendem também e nos ajude a manter a associação. Também a gente realiza também a arrecadação de roupas usadas para a gente fazer o brechó solidário. Cada mais ou menos 1 mês, 2 meses a gente faz essa arrecadação e tem o brechó solidário e as mães costumam nos ajudar. É um momento assim de alegria, né? Que rola papo, dá risada, a gente descontraído, então. É super gostoso. Passa o dia que a gente nem vê, quando vê já... Nossa, já é esse horário, a gente precisa ir embora. Futuramente, a gente pretende fazer vários outros projetos, né? Tanto para as mães quanto para as crianças, né? Das crianças, eu tenho ideia de fazer musicoterapia, cores no meu mundo. Já tem até nome já os projetos. Nem ansiosa, nem né? ansiosa. A gente já idealiza, já coloca no papel, né? E de fortalecer, né? De trabalhar com essas mães, o fortalecimento de vínculo, delas lutarem pelos seus direitos. Não precisa ter medo. A gente tem que arregaçar as mangas, seguir em frente e ir para cima, né? Direito a gente tem. Muito, às vezes, são mascarados e difícil de conseguir. Sim. É tanta burocracia que, às vezes, as pessoas desistem dos seus direitos. E a gente não deve fazer isso. A gente tem que ir para cima, que o direito existe e a gente... Algo que, na verdade, que nem deveria lutar, né? Seria básico, a obrigação, na verdade, dentro da sociedade, né? Isso é verdade. Mas não é isso que acontece. Sim.
E como que você vê a importância do papel social dentro da associação? Com as mães, com a família, Bom, com aqueles que estão à frente junto com vocês. o papel social é muito importante, né? Desde o início até a perder de vista, né? Porque a fundamentação, né, nunca vai parar, né? Nunca para de chegar gente nova, de conhecer, de inserir ela dentro ali da nossa rede de apoio, de estar ajudando essas crianças, esses pais que muitas vezes procuram a gente, né? Uhum. É continuar dia após dia. O papel do serviço social é infinitamente. E muito Não tem amor, fim. né? Não tem um fim, né? E muito amor, muita dedicação, paciência, né? E muita empatia. Se colocar um pouquinho sempre no lugar do outro. Você já deu aqui um grande spoiler, né? Mas como normalmente é feita essa abordagem para as novas pessoas que chegam, para as pessoas também da sociedade que às vezes procuram saber informações, como é feita essa iniciação dentro da instituição? Olha, a gente procura sempre estar divulgando nas redes sociais, né? Que é assim um fator muito importante para as pessoas estar conhecendo e tomarem conhecimento, inclusive eu, né? Cheguei através de uma rede social. Procurar ajuda, né? E em abril a gente faz vários conscientização. Que é o mês da conscientização, né? É o mês da conscientização ao autismo. Em José Bonifácio acontece a Caminhada Azul. Então, assim, é divulgar, né, o nosso trabalho, jogar mais em redes sociais e buscando cada vez mais, porque tem muita gente que não conhece o serviço. Ou, às vezes, fica com vergonha, né, Sim. de chegar até... Fala, acha, eu vou ali, todo mundo vai saber que o meu filho é autista. Tem essa barreira também, Sim. né, a ser quebrada, esse tabu a ser quebrado. Então, o podcast vai ajudar bastante nessa visão, né? E tomara a Deus, assim, que a comunidade, a sociedade começa a mudar a visão aí, né? Sim. Em relação às mães e às crianças, né? Com o autismo. E o que eu acho importante também, que é, como você disse, da sociedade, esse mês da conscientização do autismo não é somente voltado para as famílias e para as crianças que têm o autismo. É assim, a comunidade de fato, todos participar. Porque sempre tem algo novo para a gente aprender, sempre tem algo novo para a gente evoluir juntos, né? Com certeza. E normalmente quando se vê as divulgações, às vezes a maioria da população assim já coloca na cabeça que é para quem está naquele meio. São para as mães e as famílias que têm o autismo dentro das suas vidas. Não, é para toda a comunidade se enturmar, aprender e estar envolvido. De fato, tirar esse preconceito que às vezes existe, nessas barreiras que existem. Eu acho que ajudaria muito a evoluir, né? Com certeza. A inclusão entre as pessoas. Sim. Que conselho você daria para as pessoas a tirarem um pouquinho desse pensamento, se enturmarem com vocês, com todos nós que estamos por essa causa? Primeiramente, tirar o receio do coração em chegar, né, até nós. E ter um pouquinho a conscientização, né? Como a gente já havia dito, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e querer sempre o conhecimento. Sim. A gente sempre tem que estar em busca do conhecimento. A gente não pode ficar numa vida estagnada, né? Esperando as coisas caírem do céu, porque não vai cair. Você tem que botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. E a busca. Se você quer, você tem que buscar. Sim. Né? Então, assim, esse receio tem dentro da sociedade no geral, né? Então, um conselho que eu deixo aí, né? É deixar um pouquinho o receio de lado, o orgulho e ser mais humano, né? Se colocar mais no lugar do outro. Que só assim, né? As coisas vão poder acontecer da maneira melhor possível e mais fácil. E até hoje, qual foi a maior conquista
E a maior dificuldade dentro da associação? Olha, a dificuldade está sendo, né, a formalização. É bem burocrática, bem maçante. É um vai e volta de documentação que é surreal. Mas tem dado certo, a gente vai conseguir. O maior desafio é vencer a cada dia, né? A vencer a cada dia nós mesmos, os nossos próprios desafios diários e fazer acontecer, né? Tudo aquilo que a gente almeja, os nossos sonhos, os nossos projetos dentro da Associação Amazul. E de que forma a parte administrativa tem ajudado a parte social? As duas a parte administrativa uma ajuda a outra, é uma troca de experiência ali que tem hora que a Jéssica é assistente social, às vezes eu sou administrativa e a gente faz, mas peraí, que ela tem muitas ideias também, muitas ideias boas, que devem ser assim, pensadas e colocadas no papel. O problema é quando você tem uma ideia, você idealiza os projetos, aí na hora de você colocar esse projeto no papel, aí tem a formalização. Aí você não, eles te barram, né, dentro desse projeto, desse sonho, fazer acontecer. Então, assim, a gente é muito unida, a parte de administração, o serviço social, em tudo ali na associação, não tenho o que falar, assim. É uma grande honra fazer parte da associação. Está sendo, assim, um aprendizado dia a dia. E você descreveria como o impacto que a parte social tem na vida, principalmente das mães? O impacto social diante das mães é elas ter os seus direitos garantidos e conseguir o acesso a esses direitos, né? Tanto na parte da medicina, tanto na parte escolar, o apoio, né? Psicológico e psiquiatra, as terapias, que ajuda muito, é essencial, tanto para a criança, né, como para as mães. É de suma importância. Porque o mínimo é elas poderem pelo menos ficarem tranquilas, sabendo que os filhos dela vão estar na escola, sendo bem incluídos, com estudo de qualidade, Com bem certeza. adaptado, né? Bem adaptados. E, gente, capacitados, né? Sim. A gente precisa de muita capacitação em todas as áreas, né? A gente também precisa, no nosso dia a dia, a gente sempre está precisando fazer palestra, cursinho, ter novos conhecimentos. Nunca para. A gente Pra tudo é um para estudo, tudo, né? A gente não pode ficar parado, né? Tem sempre coisas novas a aprender. E assim as mães também. Tudo que a gente aprende, a gente quer passar para as mães, para ter o maior respaldo aí da onde trilhar para conseguir os seus direitos, né? E se precisar, a assistência social tá lá para brigar junto e junto também. Opa. E já para finalizar, qual mensagem você deixa para a sociedade em questão não só do Amazul, mas de todos que lutam por essa causa, pela inclusão e por tudo que tem em volta da própria sociedade mesmo? A mensagem que eu deixo para todos é mais amor, né? Dentro desse mundo do autismo e mais conhecimento e conscientização mesmo do que é o autismo para ter menos julgamentos, menos apontamentos e mais amor. Viviane, quero agradecer sua presença aqui no nosso Sim. podcast. Espero que alcance mais pessoas, Sim. alcance a sociedade, para que a gente possa quebrar um pouquinho desse tabu, desse gelo que às vezes ainda tem, né? Sim. Então, muito obrigado por essa entrevista. Imagina, foi um prazer. Obrigada também a todos que nos acompanharam até esse último episódio do nosso AmaCast. Foi um projeto maravilhoso estar aqui com vocês, podendo abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Tchauzinho, pessoal!